Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Êxodo capítulo 3, versículo 7. O nosso tema que nós vamos ministrar nas próximas semanas é Vencendo os Gigantes. Nós terminamos na última semana o tema anterior, que era o desafio de amar. E acredito que Deus tem para todos nós algo de muito especial nesse novo tema. Eu quero convidar você a nos acompanhar na leitura. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: Então disse o Senhor com efeito: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheço os seus sofrimentos e desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. E agora, este o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, dos filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tires do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele quem tu hás de enviar. Então acendeu-se contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, e eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que haveis de fazer. E ele fará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Coloca a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Amado Deus e Pai, nós te pedimos nesse momento que a tua palavra venha ao nosso encontro, que a tua verdade nos traga esclarecimento e possamos sair daqui transformados pelo teu poder, para que de fato possamos dizer que só o Senhor é Deus e aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida se cumpra. Nesse momento eu repreendo as setas dos corações, os bloqueios da mente. Eu repreendo todo espírito de sono, de cansaço, de distração. Tudo que vem a impedir e atrapalhar que a palavra de Deus dê fruto aos corações. E nessa noite, sejamos abençoados. No nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. Hoje nós começamos mais um tema, que é, como eu falei com vocês, Vencendo os Gigantes. E nós queremos compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Nas próximas semanas
Teremos outros irmãos aqui que estarão ministrando também. E tenho certeza que Deus quer usar a outros para acrescentar à igreja o que Ele com certeza quer falar conosco. Bom, existem áreas da nossa vida, eu não vou dizer de todos, mas existe área na vida de algumas pessoas que nós não conseguimos, essas pessoas não conseguem êxito, não conseguem sucesso. Mesmo servindo ao Senhor, e principalmente servindo ao Senhor, a gente percebe que existem algumas coisas que não mudam. Isso é, caminhamos numa direção em busca da resposta de Deus, e muitas vezes no caminho parece que acontece alguma coisa que aquele progresso que nós estávamos buscando, ele é interrompido. E muitas vezes surge desses caminhos que estamos trilhando em busca de sucesso, de algumas realizações, algumas estão ligadas à nossa questão familiar, aos nossos relacionamentos afetivo, outros são ligados à nossa própria personalidade, à nossa maneira de ser, de agir, de pensar. Outros estão ligados ao relacionamento com o próprio Deus. É perceptível que na nossa caminhada parece que alguma coisa acontece. Nosso objetivo nas próximas semanas é exatamente nós identificarmos o que impede daquilo que nós estamos buscando de fato aconteça. O que está se interpondo para impedir que vejamos a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. É como nós recebemos de Deus esse título, que é Vencendo os Gigantes. Existem coisas que são tão difíceis aos nossos olhos de serem mudadas, são tão difíceis de serem derribados, certas situações, que ali nós percebemos que a nossa vida não avança. Mas eu acredito que se Deus mandou falarmos, Deus nos orientou a falarmos sobre esse assunto, é porque com certeza somos capazes sim. Podemos sim conquistar tudo aquilo que Deus disse que nós iríamos conquistar. Podemos ter tudo aquilo que Deus disse que nós iríamos ter. Podemos vencer em todas as áreas, como Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Porém, eu quero com vocês hoje identificar quais são os gigantes que se interpõem diante de nós para não atravessarmos, não seguirmos em frente e não alcançarmos o nosso objetivo. Para isso, Deus me deu hoje a palavra que é a história de um personagem muito famoso, muito conhecido, que também trilhou por um caminho muito parecido com o caminho que nós, em algum momento, também trilhamos. E acredito que, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, nós podemos observar que ele não foi diferente nas adversidades que nós também enfrentamos. Ele também não deixou de passar por situações que nós passamos nos dias de hoje, melhor dizendo. E Moisés venceu. Ele conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas é perceptível que não foi fácil. Por exemplo, quando nós lemos aqui na vida desse personagem, nós vamos identificar que ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Deus se manifestou a ele no alto de um monte. E no momento dessa manifestação, Deus começou a dizer para ele que havia separado a sua vida para que ele fosse um instrumento para revolucionar aquela geração, resgatar uma grande nação que vivia escrava, que vivia na escravidão, que era o povo de Israel. E é interessante que quando Deus se manifesta a esse personagem, quando Deus diz para ele, olha, eu separei você e eu quero que você vá cumprir uma missão, nós vamos identificar que no relacionamento que Moisés tinha com Deus, Moisés não se sentia capaz, não se sentia preparado, não se sentia em condições de cumprir o propósito. Todas as vezes que Deus diz para ele, você vai, eu vou te usar, ele recua e diz assim, eu
Eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, eu não sou eloquente, eu não sei falar. E ele começa a recuar diante de Deus e começa a dizer para Deus que ele não é capaz. Ele começa a dizer para Deus que ele não tem condições, ele começa a dizer para Deus que ele não pode. As palavras de Moisés, elas não foram simplesmente ditas por uma situação ocasional. Existiam fundamentos e raízes muito fortes na vida desse homem, que fez com que ele, mesmo diante de uma manifestação tão sobrenatural, mesmo ele estando ouvindo a voz de Deus, e até alguns sinais ali Deus fez naquela hora, para que ele presenciasse e visse que Deus era com ele, ele não conseguia se enxergar como alguém que poderia ser um instrumento na mão de Deus. Chegou um momento que Deus chegou até a se indignar com Moisés, pela covardia, pela reação, pelo recuo que ele estava tendo diante do chamado de Deus. O que isso tem a ver conosco? Particularmente muitas coisas. Existem gigantes que se colocam diante de nós, que interferem em muitas áreas da nossa vida. E nós não conseguimos, mesmo sabendo que Deus tem o poder de nos dar vitória, mesmo sabendo que Deus, através da nossa vida, Ele pode realizar essa grande obra, mesmo nós tendo já contemplado outras experiências, outros sinais, escutado falar das coisas que Deus tem feito, ou até sermos atendidos em algumas orações, nós continuamos acreditando que não podemos, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar, que nós não vamos vencer. Quando Moisés ele expressa para Deus o que ele estava ali sentindo, ele não estava falando só daquela realidade, mas estava falando da vida dele inteira, de tudo que ele passou. E algumas coisas que Moisés passou, que levou ele a se sentir inferior, incapaz, se sentir despreparado, para cumprir um grande propósito, de Deus manifestar a glória dele através da vida desse homem. Esses problemas começaram exatamente no passado. E o que eu quero dizer? Os nossos gigantes, eles estão no passado. Ou melhor, eles começaram a se manifestar no passado. E esses gigantes que se manifestaram no passado, eles continuam sendo gigantes na nossa vida, que não nos deixa avançar, que não nos deixa a viver intensamente o que Deus tem para nós. E nós podemos vencer esses gigantes. Que gigantes são esses? Eu chamo de traumas. Coisas que nos marcaram profundamente, de forma negativa, que até hoje nos causam algum dano. Por exemplo, Moisés, quando ele foi concebido, a luta dele já começou no ventre, porque na época que ele foi gerado, havia um decreto do rei, de Faraó, que as crianças que nascessem e fossem homens, deveriam ser mortos, lançados no rio. Possivelmente já começou na vida de Moisés uma luta na infância, isso é dentro do ventre, pela própria pressão psicológica que a mãe enfrentou, sabendo que o seu filho talvez não teria futuro, ou não, que não permaneceria vivo. Essa experiência, a própria ciência ela comprova que uma mulher, quando ela está em fase de gestação, e se ela sofre algum tipo de trauma, algum tipo de pressão, algum tipo de situação, isso interfere diretamente no feto. Alguns de vocês que estão aqui foram gerados, mas os pais, por situações difíceis, por problemas, por conflitos, por pressão de outros, tentaram abortar alguns de vocês aqui. E com certeza alguns de vocês já foram gerados sob pressão. Talvez algumas mães que geraram vocês pensaram qual seria o futuro que vocês teriam pela falta de estrutura que elas tiveram. Moisés passou por isso. Posteriormente, Moisés, quando nasceu, ele foi arrancado de forma brutal do cuidado dos pais. Para ele poder sobreviver, para ele não morrer, ele teve que ser adotado. Então ele cresce dentro de um lar em que na realidade ele não teve a presença de um pai biológico, não teve a presença da mãe biológica,
E com certeza isso interferiu na vida de Moisés, porque nem pai Moisés teve, ele só cresceu com a presença da madrasta. E aí nós vamos identificar no comportamento dele, no decorrer da sua história de vida, nós vamos ver os traumas que ele foi desenvolvendo e que foi revelando na vida dele, posteriormente, lá no finalzinho, quando ele tem um encontro com Deus, as suas palavras. Quando Moisés, ele começa a se tornar adolescente, até se tornar adulto, ele cresce presenciando os seus irmãos de sangue vivendo uma vida de escravidão. Então você imagine a pressão psicológica desse jovem ao crescer, identificar que não teve oportunidade de crescer com os pais, como muitos talvez aqui também não tiveram. Uns aqui cresceram com os avós, outros cresceram com os tios, outros até cresceram com os pais, mas os pais foram ausentes. Com certeza alguns aqui também presenciaram coisas terríveis, talvez agressões, presenciaram palavras duras, presenciaram uma série de coisas que com certeza feriram a vida de vocês, como feriu a vida de Moisés. Moisés, ele foi um homem que chegou aos 40 anos de idade, e ele tinha sido instruído em toda a ciência do Egito, isso é, era um indivíduo extremamente culto. Além de ser culto, era um homem rico, filho da filha de Faraó, então ele era um homem bem sucedido, mas ele chega aos 40 anos e ele não forma uma família. Como pode alguém inteligente, bem sucedido financeiramente, príncipe, não formar uma família aos 40 anos de idade? Não é diferente da vida de alguns. Hoje nós vemos pessoas que não conseguem exatamente formar também essa mesma família. Talvez alguns aqui já tiveram 2, 3, 4, 5, 6, 7 relacionamentos e não conseguiram firmar com eles. Alguns aqui começaram a se comprometer com alguém e gostava demais, mas com quem se comprometeu não gostava de você. Ou outros aqui tinham alguém que gostava demais, mas você não conseguia gostar daquele que te amava tanto. E por causa disso, com certeza o que Moisés passou, alguns também que passaram, ou talvez passam. Moisés, ele tinha um comportamento tão estressante, que quando ele viu ali um egípcio maltratar um hebreu, em vez de ele separar, ele matou. Para alguém tirar a vida de alguém, tem que estar desequilibrado psicologicamente. A palavra de Deus diz que ele foi lá e tirou a vida do egípcio, porque o egípcio estava maltratando o hebreu. Talvez eu não tenha ninguém aqui que tenha tirado a vida de ninguém, mas eu pergunto para você, em algum momento você já pensou assim, eu tenho vontade de matar fulano? Já passou por isso? Eu sei, eu acredito que sim. Talvez não tiveram coragem, mas pensaram, se eu pudesse eu esganava, eu matava. Isso é a prova que Moisés, ele passou por momentos parecidos com o nosso. E o que aconteceu? Quando chegou o conhecimento do que Moisés tinha feito, o que ele faz? Foge. E foge para onde? Para o deserto. Sabe por que ele fugiu para o deserto? Porque quando você está mal, você quer ficar sozinho, você quer solidão, você não tem amigos, você não tem relacionamento, você não tem comunhão com as pessoas, porque você quer se isolar. Quem está mal quer se isolar, não quer ver ninguém. Você apaga a luz do quarto, não quer falar com ninguém, não quer saber de ninguém, você não tem coragem de compartilhar nada com ninguém. E Moisés também passou por isso ele foi para o deserto, se escondeu no deserto. Lá os anos se passaram, ele envelheceu, e agora aos 80 anos de idade, ele decide subir ao monte. Ele cuidava de ovelhas, era o trabalho dele, as ovelhas não eram dele, eram do sogro. Isso é, nenhuma, eu posso dizer, uma definição profissional, nenhuma conquista ele teve, porque depois que ele fugiu, perdeu tudo. E aos 80 anos ainda tinha que trabalhar. E ele vai para um monte. Talvez algumas pessoas pensem assim, Moisés foi para um monte para ter um encontro com Deus. A intenção não foi essa. Ele não foi para o monte porque ele queria ter encontro com o Senhor. Ele foi para o monte porque ele estava deprimido. E as suas palavras revelam isso. Moisés, é você? Quem sou eu? Você vai, não sou capaz. Você pode, envia outro que o Senhor quiser. Moisés, ele ia para o monte porque ele estava querendo isolamento. E aí foi a hora que se revela uma coisa muito interessante. É a hora que Deus começa a manifestar-se a ele. E talvez seja a pergunta, por que ele passou por tudo isso? Ou uma pergunta seja mais interessante, por que você passou por tudo isso? Talvez perguntamos juntos, por que passamos por coisas assim?
Porque temos um passado que nos marca, que nos fere, porque esse passado se transformou em gigantes na nossa vida, porque hoje nós não conseguimos vencer algumas barreiras, existem algumas coisas que não mudam na nossa vida, isso interfere no nosso relacionamento, não conseguimos ficar com ninguém, isso interfere no nosso temperamento, porque não conseguimos controlar nossos impulsos, isso interfere na nossa qualidade de vida, porque muitas vezes queremos nos isolar. Por que passamos por todas essas coisas? Quando Moisés nasceu, estava chegando um tempo de se cumprir uma profecia. Deus falou para Abraão e disse assim: Abraão, teu povo vai ficar 400 anos no Egito. E depois de 400 anos, eu vou tirá-los do Egito. Essa profecia o diabo sabia. Ele sabia que haveria um momento, e aquele momento estava próximo, daquela situação que os israelitas viviam, que eles eram literalmente escravos, habitavam no Egito e eram escravos dos egípcios. O diabo sabia que Deus ia fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E para fazer alguma coisa, Deus iria levantar alguém. E esse alguém não poderia existir. Faraó, com certeza, usado pelo diabo, é motivado a mandar matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Todos tinham que morrer. O diabo sabia que alguma criança iria nascer, e aquela criança ela teria um diferencial, e aquela criança teria um propósito, teria um projeto. E o objetivo do maligno foi: se eu não tirar a vida dele, eu vou estragar a vida dele. Porque quando chegar esse dia e essa hora, quando Deus chamar esse homem, ele vai dizer não. Ele vai dizer: eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou capaz. Na realidade, Moisés passou por toda uma história de tribulação e luta, exatamente pelo fato do plano que Deus tinha na vida dele, e Satanás sabia disso, e tentou prejudicá-lo de todas as maneiras. Você sabe por que tentaram abortar você? Você sabe por que você cresceu sem a presença dos seus pais? Você sabe por que na sua infância você presenciou uma série de coisas que lhe incomodavam, lhe entristeciam? Você sabe por que alguém tentou abusar de você quando você era pequenininha? Quando tentaram lhe aliciar, quando tentaram lhe violentar sexualmente? Você sabe por que você passou isso? Você sabe por que muitas vezes você ouviu: você não vai ser nada, você não presta, você não tem futuro? Você sabe por que alguém contou para você: você sabia que a sua mãe tentou te abortar? Você sabe por que você tem essa informação? Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando você foi gerado no ventre, Deus tinha uma escolha e um projeto para a sua vida. E o diabo tentou e continua tentando até hoje, continua investindo até hoje, para que você seja inútil, para que você não sirva aos propósitos de Deus, para que a igreja não cumpra o seu papel. Irmãos, esse dia me mandaram uma mensagem no Zap, me falando, citando o versículo de Mateus capítulo 24, que diz os sinais dos últimos tempos, e mandou uma figura com os acontecimentos recentes. Eu acredito que a maioria aqui tem acompanhado nos jornais o que tem acontecido. Os atentados na França. Nos outros países, recentemente, há 2 meses atrás, tivemos um outro atentado também, que foi aonde? Na Turquia, não foi isso? Nós temos visto o que está acontecendo na Síria, nós temos visto o que tem acontecido em todos os cantos, nós estamos cientes do que aconteceu esses dias em Minas Gerais, nós estamos cientes do que está acontecendo no Brasil, porque não está tendo chuva, a água está se acabando, nós estamos vendo as coisas acontecerem. Sabe o que é isso? Isso é o cumprimento da profecia, que Jesus disse que quando chegasse o fim, essas coisas iriam acontecer. Nós sabemos, alguns aqui já ouviram falar do projeto da implantação de um chip, de forma que você vai poder ou comprar ou vender, e você tem que ter esse chip na mão ou na testa. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? A maioria aqui, eu acredito que muitos já ouviram falar. Se você for na internet, você vai ver.
A palavra diz lá em Apocalipse que ia chegar o tempo em que as pessoas teriam na mão ou na testa uma marca e ninguém compraria ou venderia se não tivesse essa marca. E quem tivesse essa marca teria sobre si a marca da besta. Irmão, nós estamos vivendo, não é qualquer momento da história. Nós estamos inseridos dentro de uma palavra profética, em que Jesus, há 2000 anos atrás, disse que haveria um momento em que a igreja, ela iria passar, presenciar, vivenciar essas coisas, e essa vivência seria um dos sinais que o tempo final estaria próximo. Cada episódio, cada acontecimento, cada guerra, cada terremoto, cada fato que temos visto através da televisão é a prova que Jesus está voltando. E acredito que nós temos visto nesses últimos anos um investimento intenso de Satanás na deterioração da família, na destruição dos lares, na separação dos casais. Nós temos visto o inimigo realmente atingir as crianças de hoje e de alguns anos atrás com um único objetivo: que aqueles que se convertessem não fossem capazes de cumprir o seu papel do chamado de Deus. Porque quando Moisés se apresentou perante Deus, diz assim: eu tenho levantado você e enviado você para uma grande missão. Eu vou usar você para tirar o meu povo do Egito. Isso é, Deus tinha levantado ele para um propósito muito tremendo, muito especial. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Entre os acontecimentos que Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, e irão se matar uns aos outros, trair uns aos outros, ferir uns aos outros. Ele disse que haveria um abandono da fé, muitos estariam abandonando a fé, e é uma verdade. As pessoas hoje são muito frágeis na vida cristã, por qualquer coisinha desviam, por qualquer coisinha querem largar Jesus, vêm sofrendo, Deus opera na vida delas e depois elas esquecem de Deus. Nós estamos vendo se cumprir literalmente o abandono da fé, em que as pessoas elas não têm raízes, não se firmam, não se comprometem, se afastam, se desviam. Algumas até continuam dentro da igreja, mas estão mais fora dela do que dentro, porque aqui é uma coisa e lá fora é outra. Nós estamos vendo se cumprir esses sinais. E o que eu posso dizer para os irmãos é que Deus quer levantar uma geração como Moisés, levantar homens e mulheres que querem, com certeza que Deus quer que eles sejam tremendamente usados para revolucionar, para mudar a realidade, para marcar essa geração, para mudar a história. Porque entre tudo que Jesus disse, Jesus diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. O diabo ele quer a guerra, o diabo quer a confusão, o diabo quer o terremoto, o diabo quer a peste, o diabo quer a destruição, mas ele não quer que o evangelho do reino seja pregado. Ele não quer que as almas sejam salvas, porque a expectativa dele é, ele sabe que ele está condenado, e o que ele puder levar, ele vai levar exatamente para o inferno juntamente com ele. E está inserido nesse projeto os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos que não têm Jesus. E se ele puder neutralizar você, ele vai neutralizar. E ele não neutraliza você a partir do momento que você se converteu. Ele começou a neutralizar você no momento que você veio ao mundo. Porque de uma forma ou de outra, ele consegue perceber que aqueles que Deus tem um projeto, parece que tem uma marca, e esses são perseguidos, esses são muitas vezes atacados, esses são abandonados pelos pais, esses são tratados muitas vezes de forma diferente, porque ao se tornarem adultos, eles têm traumas, bloqueios gigantes, e assim eles não consigam ver resultado na sua vida e se sentem incapazes de proclamar para os outros o poder de Deus. Mas eu acredito de coração que, como Deus, mesmo Moisés querendo recuar, Deus insistiu com ele, porque Deus sabia que ele seria capaz de superar os seus gigantes. Aonde eu quero chegar? Talvez você não acredite em você. Talvez você não imagine que você possa viver uma realidade 100% diferente do seu passado. Mas eu quero que você saiba que mesmo que você não acredite em você, Deus acredita.
Mesmo que você se olhe e pense assim, eu não tenho jeito, eu sou problemático, eu passo por isso, eu passo por aquilo, eu sou assim, eu sou isso. Deus diz para você, é você. Moisés disse, Deus não envia quem o Senhor quiser enviar. Então você diga assim, Deus tem um plano com o meu irmão do meu lado, Deus tem um plano com o meu pastor, Deus tem um plano com aquele jovem abençoado. Olha, Deus usando ele, o jovem está firmado, ali está sendo usado, e você fica dizendo, Deus tem um plano com fulano, Deus tem um plano com ciclano, mas Deus tem um plano é com você. Quando Moisés disse, Senhor, não sei falar, Deus ele entra e começa a argumentar, Moisés, eu quero que você saiba o seguinte, quem fez a boca? Fui eu. É Deus que faz tudo em nós. E eu acredito que Deus nos deu essa palavra hoje para dizer para você, Deus não desistiu de você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a fazer nesse momento uma profunda reflexão. Uma das coisas que Deus fez, naquela hora que Moisés estava cheio de limitações, Deus percebeu que Moisés precisava de ajuda e Deus falou assim, Moisés, eu vou mandar o teu irmão Arão, ele vai com você, ele vai estar do teu lado. Eu quero dizer para você que enfrenta gigantes, que você que traz traumas do passado, Deus quer colocar alguém do seu lado. Chega de caminhar sozinho, chega de não compartilhar com ninguém. Eu quero te orientar, você que traz raízes, você que traz traumas, você que tem bloqueios, caminhe com alguém, procure o seu líder, sente com ele no seu grupo caseiro, ligue para ele e fala assim, olha, eu quero conversar com você, porque eu não vou mais guardar isso sozinho, eu vou botar para fora esse meu passado, eu vou compartilhar, eu vou contar, eu quero ajuda porque eu vou vencer. Deus viu que Moisés precisava de Arão para alcançar o objetivo. Talvez o que falte para você é que você precise de alguém para que te escute e possa orar com você, como diz a palavra, confessais as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Algumas das coisas que nós passamos, nós temos tanta vergonha que ninguém sabe, mas aquilo te machuca, principalmente daquilo que nos feriu profundamente, como talvez ter sido molestado, ter sido abusado sexualmente. É difícil alguém contar isso para alguém, porque tem vergonha. Eu quero que você saiba de uma coisa, é hora de você trazer à luz o que tanto te incomoda. Eu quero que você procure um irmão essa semana de confiança, de preferência o teu líder de grupo, e sente com ele assim, nós vamos conversar, porque eu preciso trazer à luz as coisas do passado que me machucam. E eu quero hoje exortar você a dizer o seguinte, Deus, Ele te chama. Jeremias disse para Deus, Senhor, eu sou uma criança, e Deus falou, não digas que você é uma criança, porque aonde te enviar, tu irás. A palavra de Deus diz que um profeta falou assim, Senhor, eu não era profeta nem filho de profeta, mas eu era boiadeiro e plantador de sicomoros, mas Deus me tirou de após o meu trabalho para que eu fosse profeta em Israel. A palavra de Deus diz que Deus separou um jovem chamado Davi, entre seus irmãos era o mais rejeitado, mas Deus falou, tenho escolhido esse para ser rei, porque o homem vê a aparência, mas eu sondo o coração. O que importa para Deus na sua vida não é a sua aparência e nem o seu passado. O que importa é o seu coração. E eu tenho certeza que Deus olha para o seu coração e vê valores que você mesmo não enxerga. Deus olha para dentro de você e vê que você pode, que você é capaz de fazer a diferença, de mudar a história do seu presente e do presente de outras pessoas, de mudar a realidade de vida de outros. E talvez a explicação que eu tenha para você, por que isso, por que aquilo? Porque em alguns momentos da vida eu me fiz essa pergunta. Em alguns momentos do meu passado, coisas que interferiam negativamente na minha vida, por as coisas que eu já passei, e muitas vezes eu me perguntei por quê? Por quê? E Deus mostrou para mim, por quê? Porque eu permiti, porque eu tenho na sua vida uma grande obra. E hoje eu vejo Deus cumprir isso na minha vida. Deus tem na sua vida uma grande obra. Talvez o diabo, ele diga o contrário para você, mas eu quero que você hoje diga não para a voz de Satanás. Eu quero que você diga sim para a voz de Deus.
E nós vamos hoje romper com essa realidade. Eu quero que você hoje vença esse gigante. E você vai dar um passo para Deus. Você vai fazer como Davi fez. Quando se levantou um grande gigante, e aí todo mundo tinha medo dele, Davi disse assim: olha, você vem contra mim com escudos e varapaus, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você hoje entenda o seguinte: na sua força você não é capaz de se superar, não é capaz de se libertar, não é capaz de se transformar, mas na força de Deus você pode todas as coisas. Na força do Senhor você pode ser um vaso, um instrumento. Talvez a sua família não te valorizou, seus parentes não te reconheceram, os seus amigos não davam nada por você, mas você tem um grande valor para Deus. E hoje eu quero convocar você a mudar essa história. Deus chamou Moisés e disse: Moisés. E Moisés, quando começou a se aproximar, Deus falou para ele: tira as alparcas dos pés, porque a terra é santa. Naquele momento Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou começar a mudar a sua história. Algumas coisas vão começar a sair da sua vida. Eu vou começar a santificar você e fazer com que você viva uma nova realidade. E hoje, irmãos, nós temos uma missão. Jesus está voltando. Nós sabemos que os sinais estão se cumprindo. Nós temos visto na televisão, você não pode ser omisso a isso. E nós não podemos mais ficar com as mãos cruzadas, aceitando como se nada tivesse acontecendo. Talvez não podemos ir lá na França e fazer alguma diferença, mas nós podemos fazer diferença aqui. Porque com certeza aqui talvez não estamos presenciando os atentados à bomba, mas nós estamos presenciando pessoas se matando, nós estamos vendo pessoas sendo atropeladas na estrada por causa do álcool, nós estamos vendo crianças se perdendo porque estão sendo violentadas, e Deus levantou a igreja para mudar essa realidade. Você é escolhido para isso. Chega de traumas, chega do gigante que está diante de você, e eu quero convocar você a mudar essa história. Eu quero que você pense nesse momento. Olhe para dentro de você, feche seus olhos, olhe para dentro de você. E eu quero que você comece a refletir